Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a leitura de 3 livros diferentes, tá? Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 de Jó. Abra sua Bíblia aí, Jó fica mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Abra sua Bíblia aí, por favor. Fica um pouquinho antes de Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui nós vamos ver um pouquinho da trajetória de Jó. E aí nós vamos lá agora em Ezequiel. Fica um pouquinho mais para frente aí. Dá uma andadinha aí na sua Bíblia hoje. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 20. Amém? Ezequiel 14, 14 e depois o versículo 20. 14. Mesmo que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui Ezequiel está relatando, né, uma palavra do Senhor a respeito da justiça dos castigos de Deus, tá? E lá no versículo 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Agora nós vamos lá no finalzinho da Bíblia, na carta de Tiago, e vamos ler Tiago 5, versículo 11. Lá no finalzinho, nas cartas, um pouquinho antes de Apocalipse. Tiago 5, versículo 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Bom, nós estamos aqui fazendo a nossa leitura diária, todos os dias lendo uma porção da palavra do Senhor, com a intenção de, sim, finalizá-la. Em nome de Jesus, vamos conseguir finalizar a Bíblia toda. Porém, como eu conversei com vocês lá no comecinho, né? A Bíblia não foi escrita na ordem cronológica dos acontecimentos, né? Ela foi escrita e foi feito um ajuntamento dos livros conforme a sua escrita literária, né? O que combinava com o que, digamos assim, para ficar mais fácil a nossa leitura. Porém, ela não foi escrita em ordem cronológica dos acontecimentos, certo? Diante disso, conforme eu estava estudando aqui e tudo, lá onde nós paramos ontem, nós paramos em Gênesis 11, certo? E aí nós vamos entrar agora na história de Abrão. Ele ainda não era Abraão. Na história de Abrão, quando Deus o chama para fazer promessas. E aí vai ser uma sequência na qual a gente não vai conseguir parar para falar sobre Jó. E eu achei interessante a gente parar agora um pouquinho ali em Gênesis e vir para Jó. Por quê? Eu sigo um pastor que é muito relevante em leituras bíblicas, né? O pastor da Rede Insana. Sempre faço questão de falar dele, posto nas minhas redes sociais os desafios que ele faz de leitura bíblica, porque edificaram a minha vida. E eu sigo muito os desafios que ele faz de leituras bíblicas. E um dos desafios que ele lançou há pouco tempo, né? Foi em março, foi a leitura da Bíblia toda, de março a dezembro, que são em 42 semanas. E nesse cronograma, ele coloca aqui o livro de Jó, logo após Gênesis 11. Então, eu olhando para esse cronograma e orando a Deus e vendo aqui na Bíblia e tal, decidi fazê-lo assim. Então, nós vamos dar uma pausa lá do livro de Gênesis, que nós estávamos, no capítulo 11, onde nós paramos, e vamos dar sequência em Jó, tá bom? E aí, eu queria falar algumas curiosidades aqui para vocês e pra gente entender um pouco melhor, né? Por que Jó, né? Jó tá lá na frente. Por que eu tenho que ir lá na frente? Por isso que eu disse, né? Se você tiver o hábito de pintar a sua Bíblia, vai ficar um pouco mais fácil. Marcar com marca-texto, enfim, da forma que for melhor para você. Até de lápis de escrever,
se você pintar assim bem clarinho as partes que você já leu, quando você olhar ali vai ficar mais claro para você enxergar o que você já leu. Vai ficar mais fácil, né? Digamos assim. O livro de Jó é considerado como um dos textos mais antigos da Bíblia, possivelmente escrito antes do livro de Gênesis. Então ele foi escrito, não quer dizer que aconteceu. São duas coisas diferentes, né? Quem escreveu e o fato, né, ter acontecido. O livro de Gênesis relata os eventos da criação e o início da história humana. O livro de Jó aborda temas como sofrimento, fé e a relação entre Deus e o homem. Então, são dois livros aí que tratam coisas diferentes, né? A Bíblia não menciona explicitamente Jó em Gênesis, mas alguns estudiosos acreditam que ele pode ter vivido antes do dilúvio, devido às características do seu livro. Então, devido à forma da escrita, as coisas que vão ser relatadas, acredita-se que ele viveu antes do dilúvio. As características do seu livro que o conectam a um período mais antigo, talvez durante ou antes do tempo de Abraão. Por isso que eu fiz questão de vir para esse livro, para que quando a gente, se a gente ler ele na ordem cronológica, eu acho, e tô confiante nisso, porque é a primeira vez também que eu leio assim, Deus me levou a ler assim, através desse desafio, inclusive, eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender a palavra do Senhor, principalmente quando chegar na questão dos profetas, que eles profetizaram antes, durante, depois o exílio da Babilônia. E a gente fica muito perdido. Eu, particularmente, fico muito perdida com isso e acabo não entendendo muita coisa. Então isso eu acho que vai dar um pouco de clareza aqui no nosso estudo. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Amém? Então acredita-se que Jó viveu durante ou antes do tempo de Abrão. Por isso que eu decidi também colocá-lo aqui antes da gente falar sobre Abrão, quando Deus o chama para fazer promessas. O livro de Jó é um livro poético que faz parte do Antigo Testamento, que é onde nós estamos lendo, né? Ao estudarmos esse livro, veremos a revelação de como Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre os seus propósitos mesmo através do sofrimento. Então, não é porque nós servimos a Deus, porque nós seguimos a esse Deus maravilhoso que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter sofrimentos. O livro de Jó explora justamente a questão do sofrimento do justo. O livro traz um quadro da vida de Jó, um homem justo e piedoso, que com a permissão de Deus acabou passando por intenso sofrimento. A história de Jó parece se passar no tempo patriarcal, ou seja, lá dos patriarcas, da época de Abrão mesmo, pois Jó viveu perto dos 200 anos de idade, lembrando que, pós-dilúvio, eles passaram a viver menos e cada vez menos até ir diminuindo bem. Ele desempenhava papel de sacerdote da família, mais para frente nós vamos ver aqui, que fala que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, no capítulo 1 de Jó, versículo 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então, pensando que, se Jó viesse após Moisés, né, na sequência que está aqui da Bíblia mesmo, né, se ele tivesse vindo lá na frente, ele não poderia oferecer sacrifícios, porque quem poderia fazer isso era somente o sacerdote, né, aquele que era da linhagem de Levi, né? Então, lá na frente a gente vai ver isso, então ele não poderia fazer isso, por isso que acredita-se que ele viveu na época de Abrão, que ainda não tinha se instituído essa lei. Ele desempenhava o papel de sacerdote da família, coisa que após a lei mosaica mudou. Tinham sacerdotes, levitas e lugares que Deus determinava para oferecer sacrifício. Daí a gente tira essa conclusão, porque ele oferecia sacrifícios pela sua família, ele mesmo oferecia esse sacrifício e ele oferecia em qualquer lugar. E na época de Moisés, lá para frente, quando nós vamos ver, Deus determinava o lugar, o local, né, para esse sacrifício ser entregue. Jó era um homem íntegro, e eu falei para vocês aqui que íntegro quer dizer inteiro, né? Ele se entregava por inteiro. Ele era reto, andava nos caminhos corretamente, temia Deus e se desviava do mal. Jó era exemplar em todos os sentidos. Mais para frente nós vamos
ver um pouco mais sobre a vida dele, vai ficar mais claro isso. Ele era um homem rico, reverente e retamente íntegro. Jó parecia ter a sua vida sob controle total, abençoado, com saúde, família e prosperidade. Jó me lembra muito um personagem que nós já lemos aqui, que eu volto sempre nesse versículo porque eu acho ele tremendo, que é Gênesis 6, quando vai falar de Noé. Gênesis 6, versículo 9. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Ele e seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando vai falar de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Que coisa tremenda, né? Que homem iluminado, né? Abençoado. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. O temor ao Senhor faz a gente ter receio de fazer certas coisas, porque nós tememos aquele Deus. Não é medo de Deus, é temor. Temor tem a ver com respeito. Eu respeito tanto a Deus que eu não posso fazer aquilo. É um temor isso. E como nós vamos ler aqui na vida de Jó, parece que ele era um homem super bem sucedido. Estava com a sua vida ali estabilizada, tinha vários filhos, né? Nós vamos ver aqui nos próximos versículos. E estava tudo ali tranquilo. Família em paz, prosperidade, saúde, tudo certo. E aí vem a pergunta para nós hoje. Mantemos nossa integridade e fé em Deus em todos os momentos? Será que nós somos íntegros? Somos inteiros na entrega a Deus em todos os momentos? Quando nós temos a vida sendo levada por um lado bom, as coisas acontecendo da forma que a gente gostaria, e quando também não, quando tá tudo ruim, será que nós somos firmes ali em Deus quando temos saúde e quando não a temos? Será que nós temos sido fiéis a Deus na prova e também na alegria? Porque muitas pessoas, ao conquistarem algo, ao conseguirem aquilo que tanto queria, se afastam do Senhor. E quem tem sido nós nessa categoria aí? Nós temos continuado seguindo firmemente a esse Deus, independente daquilo que Ele tem a nos oferecer, ou nós estamos procurando a Deus apenas por barganha, querendo algo em troca? Que fique essa reflexão para nós hoje. Iniciamos o livro de Jó. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu queria deixar uma pergunta para você sobre os nossos vídeos, né? Nós temos feito aqui a leitura diária e no final de semana passado, por algumas questões pessoais, eu não coloquei o vídeo nem sábado e nem domingo. Coloquei de segunda a sexta. E eu queria que você, de coração, queria te pedir isso, que você escrevesse aí no comentário. Você prefere que essa leitura seja de segunda a segunda, para você estar tranquilo, ou para você é mais fácil que seja de segunda a sexta? Por quê? Eu estudo a Bíblia todos os dias e para mim é tranquilo, né? Eu vou me ajeitando aqui, a gente dá conta, dá tudo certo. Mas eu não quero que para você que tá aí do outro lado seja um peso isso. Então chegou o final de semana, a gente sabe que é mais corrido, às vezes sai, vai para mercado, vai, né, os afazeres, enfim. Eu não estou falando que a palavra do Senhor não é prioridade na nossa vida. Entenda bem o que eu tô querendo colocar aqui, tá? Mas eu não quero que seja um peso para você, porque eu sei que a partir do momento que a gente fica atrasado com alguma coisa, a gente acaba desistindo. E eu não quero que você desista. Eu não quero desistir. E eu não quero que você desista também. Então eu queria que você deixasse escrito mesmo nos comentários que eu vou ler depois. Se você prefere que esses vídeos aconteçam de segunda a sexta, e tá tudo bem por isso, porque é um momento que você vai dar conta ali de conseguir ler e assistir aqui comigo. Ou se você prefere de segunda a segunda direto, todos os dias corrido, e você dá um jeito aí no seu horário e a gente segue. Por favor, gente, coloque aí no comentário mesmo, porque isso vai me ajudar muito a saber assim o que fazer, porque eu não quero que fique um peso para vocês. O vídeo de hoje eu vou encerrar hoje e volto na segunda. Tô fazendo testes, tá? Pra gente se adaptando, né? Mas eu conto com vocês. Por favor, coloque aí mesmo nos comentários se o final de semana para você é bênção ou se tem sido peso, porque eu não quero que você se atrase na leitura, porque não conseguiu dar conta, entende?
A palavra do Senhor é a nossa prioridade e nós temos que ler ela todos os dias. Mas nós estamos aqui caminhando com calma e vai dar tudo certo. De repente a gente começa aqui de segunda a sexta e depois aumenta um pouco, não tem problema. Eu preciso saber de você que está assistindo esse vídeo. O que você acha? Coloca nos comentários, por favor, para me ajudar a ter uma direção certinha do que fazer, tá bom? Do mais, na segunda nós voltamos aqui com o nosso vídeo da leitura diária e eu conto com vocês para saber se eu faço final de semana ou não. Preciso da ajuda de vocês, tá bom? Deus abençoe. Um final de semana abençoado em nome de Jesus. E que possamos levar mais um personagem da Bíblia aqui que foi incrível e marcante, que nós vamos ler o restante. Vou terminar com esse versículo. Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Que você possa levar isso para o seu coração e procurar ser essa pessoa assim como foi Jó. Deus te abençoe. Conto com vocês em nome de Jesus.